Olá, eu sou a professora Aline Peixoto e hoje eu estou aqui com mais um podcast, o nosso Oceancast, nos estúdios do Projeto Ocean em Manaus. E hoje eu trouxe dois convidados para conversarem aqui comigo, que é o Marcelo, CEO da ATM, e a Márcia, CEO da QuestTab. Gente, é uma honra recebê-los aqui. A gente fica muito contente em ter essa participação no nosso projeto e eu queria saber um pouco mais dessas startups. Marcelo, e qual o ramo de atividade, qual que é a ideia inovadora da sua startup? Conta um pouco pra gente. Bom, nossa empresa, a gente está criando um SaaS, né? É para a área de mercado financeiro, né? Então, é um sistema que eu já tinha vontade de fazer há muito tempo, né? Só que no passado eu tentei fazer algumas formas, cotação com algumas empresas, só que ficava muito caro, né? Aí, do final do ano passado para cá, fiz algumas pesquisas, comecei a olhar Python e algumas ferramentas que eram possíveis de fazer, né? E acabei encontrando um caminho para fazer. Então, é um sistema que ele vai servir para rastrear ações na Bolsa de Valores. Então, Opa, um assunto que interessa. Falou em investimento, a gente quer saber se tem a possibilidade de ter uma rentabilidade com investimentos e uma startup na área. Eu entendo que você traz algo novo. Me explica melhor como que é essa questão do rastreio das ações, como que isso funciona. Ele é um sistema que ele já vai ser baseado no... A parte, digamos, técnica do algoritmo para buscar já é uma coisa pré-feita por mim, né? Pela minha equipe. Mas, basicamente, ele vai buscar... Ele é um sistema baseado em análise técnica, né? Que é aqueles gráficozinhos que as pessoas veem aí, ninguém entende direito do que é. Então, com esse sistema, você não precisa entender mais isso, porque ele já traz tudo isso mastigado. E como assim traz isso mastigado? Ele já vai trazer o sinal em si. O que todo mundo quer saber é se é uma hora boa para comprar ação ou se é uma hora, se não é hora nenhuma, se o mercado está em tendência de alta ou em tendência de queda. É o problema de muita gente, né? Às vezes a gente quer investir em ações e fica assim, poxa, está na hora de comprar, não está, é hora de vender, se não é, porque é isso que faz, é a regra básica para a gente conseguir lucrar, né? Ter rendimentos com ações. Exato, e o sistema ele traz justamente essa informação, ele vai trazer ali uma lista com quantas ações você quiser acompanhar, sei lá, 300, 400, e ele já vai trazer a informação mais importante, se é dizendo que é compra, se é dizendo que é venda, e em quantos dias está nessa tendência, quantas ações, ele dá uma tendência macro, né? Tem uma série de informações ali que já vai... E é um formato novo, assim, falando do diferencial, né? O que existe hoje no mercado são empresas que trazem informações fundamentalistas, do balanço, de DRE. Sim, que nem todo mundo entende. Olha, Exato. que eu sou uma contadora e eu sei que nem todo mundo entende. Então, a gente tem que facilitar. E essa parte de facilitação me remete ao tema educação. Eu já vou passar aqui para a Márcia, porque eu estou curiosa em saber se esses negócios aqui dão match, se um complementa o outro, se são negócios distintos. Me diga, Márcia, qual que é a ideia principal da sua startup? O que motivou a criação dela? Me conta um pouco. Então, boa tarde. A nossa startup é no ramo da educação, né? Tecnologia, trazer um pouco de tecnologia para a educação. Somos uma plataforma de jogos digitais educacionais. Olha. Isso. E a ideia é a gente trazer um pouco mais de tecnologia, mas sem a necessidade que os alunos também tenham dispositivos digitais. Então, o professor que é uma plataforma onde o professor vai monitorar toda a atividade na sala de aula com esses jogos educacionais, e os alunos eles não necessitam de ter dispositivos. Por isso que a gente acredita que é uma alternativa viável para a escola, porque não tem esse gasto adicional, porque a gente sabe que esses produtos, elementos tecnológicos custam caro, né, para as escolas, então não há necessidade, só mesmo o professor com o seu notebook, o seu tablet, ele pode desenvolver a atividade na sala, e a gente pretende que a plataforma também seja simples, fácil para o professor também, né? Nada então, muito complicado. Só para eu entender, assim, o professor, ele com o seu equipamento, ele entra na plataforma, gera atividades, é isso? E vai desenvolver em sala de aula. Não é uma plataforma com atividades gamificadas para o aluno fazer sozinho ou em casa. Ótimo. É uma plataforma onde o professor é mais uma ferramenta
tecnológica o professor vai poder utilizar na sala de aula. Isso né? é interessante, Uma metodologia né? ativa. Isso, porque a gente fala em metodologia ativa e por vezes você fica naquele impasse. Como que eu levo a tecnologia para a sala sem às vezes exigir o uso de um equipamento por cada aluno? Ainda mais que aqui no Brasil a gente sabe que a legislação não permite que nas escolas, né, que os alunos levem os celulares, né? Eu ia chegar nesse ponto. Esse é um problema e até porque às vezes é uma política até dos próprios pais que Isso. não querem que os filhos tenham contato tão cedo, às vezes, com uma tecnologia no sentido de ficar ali usando o celular o tempo inteiro. Muitas horas de tela. Isso, não é inibir o uso da tecnologia, Não. né? Mas é usar isso de uma forma sábia. Na verdade, a gente acha que precisa haver um equilíbrio entre a inovação e esses métodos tradicionais. A gente não quer tirar métodos tradicionais e não quer também deixar tudo digitalizado, porque, por exemplo, agora a Suécia, eles estão dando um passo atrás, eles já digitalizaram muito, a ministra da Educação até falou isso, a digitalização foi muito longe, né? Então, eles estão tentando agora resgatar o método tradicional, os livros mesmo, físico. Olha. Isso. Não desmerecendo a tecnologia de forma alguma, mas tem de haver um equilíbrio entre a tecnologia e os métodos tradicionais. E assim, é bem pertinente. A gente ouve muito essa discussão hoje, né? Esse olhar para um uso consciente da tecnologia e o equilíbrio, né? Exato. Você ter ferramentas tradicionais com inovação que você possibilita um trabalho que de fato o aluno vai ter um rendimento e também não vai ficar ali sem ter contato nenhum com tecnologia, porque é difícil também prender esses alunos. Não, a gente tem que avançar, mas de uma maneira equilibrada. E a gente está trazendo de novo o protagonismo do professor. O professor é que vai ser o mentor da atividade. Né? E vai desenvolver junto com os alunos. E é uma atividade que é feita normalmente em grupos, em equipes. Isso é bom porque estimula também o trabalho em equipe. Você me falou uma coisa interessante. Também sou professora, né? De curso superior, no caso. E tem dias que eu chego na sala e falo assim, gente, vamos conversar? Antes o professor fazia o quê, pessoal? Fica quieto, vocês estão falando demais. Agora não, eu chego na sala e falo assim, gente, conversam com os outros? Vamos fazer 5 minutos de conversa? Porque eles estão lá, às vezes, no celular o tempo inteiro. De novo, né? É importante o uso da tecnologia, isso faz parte. Não tem como a gente negligenciar isso, né? Mas é saber usar. E, às vezes, falta esse contato. Às vezes, eles não sabem como usar a tecnologia de uma forma que eles também não percam contato saudável, né? Entre os colegas, né? Então, bem interessante. Eu vi essa matéria da Suíça, eu até concordei, assim, porque eu acho que a criança, o jovem, para ele usar bem a tecnologia, ele precisa aprender a usar o livro antes, ele precisa aprender a pensar e aprender a ler, né? Porque senão não adianta. Aí fica a tecnologia meio ali inútil. Eles observaram justamente isso. Eles estavam diminuindo a habilidade na leitura, né? E até mesmo o professor perdeu um pouco também o domínio, professores e os pais, com tantas tarefas em dispositivos individuais. E aí, como é que a gente vai acompanhar isso se cada um está no seu aparelho, fazendo sua atividade, e às vezes não divide, você não tem como acessar e tudo mais, né? Então, é o uso inteligente da tecnologia, né? Bem interessante. E voltando um pouco agora para uma educação mais financeira, de quem está querendo ter o rendimento aí fazendo aplicações. Marcelo, me conta melhor essa história. Em que fase que está a startup de vocês? Hoje a gente está melhorando, nós temos um MVP desktop ali que está bem, está básico, né? Agora a gente está já fazendo na parte da web. Acho que finaliza, tinha o prazo até agora dia 10, deu uma atrasada, mas acho que na outra semana a gente já tem na web ali um sistema já pronto para ir testando, né? Esse primeiro teste que vai fazer somos nós, da empresa mesmo, aí 10 dias, 15, 30 dias, vamos lá. E essa é a fase. A gente está na fase do MVP Web, que já é basicamente o que a gente vai lançar, né? E a gente não vai esperar lançar todos os módulos, né? Ele tá assim, tem a questão do tempo, tem tempo diário, semanal. A gente vai fazer somente o primeiro módulo pronto, a gente já começa a testar. Né? E assim, estando tudo redondo, a gente consegue já botar para vender, assim.
E o intuito é isso é direcionado para qual público? Por exemplo, se eu quiser lá acessar, ou já é o profissional que trabalha na área? É para toda pessoa física, é para as pessoas físicas que investem em ações, porque é um sistema específico para ir buscar ações, né? Então, a pessoa que é conservadora, não tem conta na bolsa, não tem em corretora, não vai usar. Então, quem já investe em ações, tem cadastro na bolsa, vai poder usar tanto a pessoa física quanto os profissionais mesmo. Nada impede da corretora comprar o sistema e o funcionário dela usar. Então, seria como uma ferramenta também já para empresas que fazem essas buscas. Também. Assim, o fato de eu ter pensado nesse sistema, ele é uma das dores que eu tinha também, porque eu já trabalhei em mesa de operação, né, em corretora. Então, era uma dor que a gente sempre sentia de acompanhar muitas ações, acompanhar 15, 20. Às vezes a gente focava em algumas aqui, 5, 7, concentrava e quando via passou ali algumas coisas, algum time ali que a gente não acompanhava nas outras. Aí ficava aquele perda de oportunidades, né? Então eu pensava assim, na época lá eu achava que já existia, né? Falei, deve ter algum sistema que faz isso, né? E não tinha. Estou entendendo que a inovação vem no sentido de você ter um produto que possibilita eu rastrear ações, tanto em relação a tempo de compra quanto de venda, de forma mais eficiente, eficaz. Sim. E também mais acessível, né? Exatamente. Os grandes bancos têm essa ferramenta que eu estou lançando, mas aqui eles não abrem para o público. Quem usa é o analista dentro deles. Dos moldes dele, né? Não necessariamente também que é igual a sua, né? Geralmente, se ele for usar, ele vai usar com os critérios do analista que trabalha para ele lá. Eu estou usando um que eu já uso desde 2010 aí, que já aprendi com várias pessoas. E futuramente a pessoa vai poder personalizar. Por exemplo, se tu tem ali alguns critérios que tu usa para te encontrar ações, tu vai poder automatizar esses critérios. São evoluções do sistema, né? Interessante. E Márcia, e você, como que está a startup? Vocês já têm um MVP? Está em fase de teste? Como que ela está caminhando? Bom, o nosso produto consiste em 3 elementos, né? A gente costuma pensar assim, que é a plataforma, que é o acesso que o professor terá, os alunos também vão se cadastrar para ele ter um controle, né, do desenvolvimento de cada aluno. Então, a plataforma, a gente tem os jogos que vão ser inseridos nessa plataforma. Certo. E o conteúdo em si de cada componente curricular. A gente vai já oferecer uma plataforma onde já tem questões lá para todas as séries. Na verdade, a gente pensa no ensino fundamental, ensino básico, né, de quinta a sexta, ensino fundamental, ensino médio e até superior. Então, a plataforma tem também um banco de dados onde vão ter questões já disponibilizadas, caso o professor queira. Mas também existe a possibilidade do professor adicionar suas questões. E aí ele pode ir salvando e utilizando para os jogos suas questões ou utilizar do banco de dados. Então, isso é bacana. No momento, o que a gente já tem pronto? A gente já tem um jogo já pronto, finalizado, funcional, a gente já testou, tanto na faculdade, nas minhas aulas, quanto também em escola particular. Sim. Então, esse jogo já está ok. A plataforma a gente está desenvolvendo, né? Está num processo ainda de inserir os códigos. A gente já tem toda planejamento da plataforma, todo o fluxo de páginas, né? E agora o nosso desenvolvedor, que é o Francisco, que também está fazendo o curso, ele está colocando os códigos, né? E colocando a página para a gente poder fazer os testes com a plataforma. E, em relação ao conteúdo, a gente já tem um banco de dados também, onde a gente já está adicionando conteúdos lá. Algumas matérias, por exemplo, que a gente já fez nas escolas, né? Que o professor pediu, vou fazer uma aula de revisão, e para essa aula de revisão vou precisar do conteúdo de proteínas, lipídios, carboidratos. Então, a gente já vai adicionando, dependendo do tipo de assunto. Pode ser história, a gente vai colocando também. E a gente conta também com colaborações, né, de professores que podem desenvolver esses conteúdos, são professores da área, né? Interessante. E aí a gente que
que vão assim ceder as questões, a gente vai comprar, são questões que a gente chama de validadas, né, por profissionais da área, professores de cada área. Sim, que é normal em qualquer outra atividade, né? Para concurso, para exames de qualificação de curso. Exato. Enem, tudo isso tem uma equipe que faz, né? Faz as questões, exatamente. Tem um processo de correção e tudo. Então, é bacana porque, pelo que você está me falando, você tem as questões validadas e você tem a possibilidade do professor inserir. Isso. Porque é o que a gente vê na prática. Às vezes o professor ele busca uma questão pronta, mas por vezes ele tem a necessidade de formular a sua própria questão de acordo com o material que ele utilizou, né, para personalizar ali a aula dele e fazer sentido. Ter uma sequência entre o conteúdo passado e a atividade. E aí ele vai ter acesso tanto às questões do banco de dados, quer dizer, questões da plataforma e questões próprias que vão ficar lá salvas. Né? Muito interessante. E como que está a vivência de vocês aqui dentro desse espaço do Ocean? O que vocês estão captando, vamos dizer assim, né? O que trouxe vocês aqui? O que vocês conseguiram evoluir até o momento? Me fala um pouco como que está sendo esse processo. Bom, eu vim para cá porque assim, eu já abri outras empresas, né? Mas essa parte de software, assim, eu não sabia como que era o ambiente, assim, como é que o desenvolvedor trabalha. Enfim, eu não sabia como era esse meio. Então eu vi lá o programa do Ocean Lab, né? Falei, cara, eu vou participar aqui, que lá tem o pessoal da área, eu vou lá me inteirar, né? E acabou que foi bem, assim, a gente, com as mentorias, a gente acabou evoluindo, assim, destravando algumas coisas, até sobre sociedade mesmo, sobre como que o sistema é feito, né? E até aprender a ver como que é produzido para eu conversar com o dev lá, né? Que a gente conversa e agora eu estou me inteirando mais, assim. Você falou uma coisa, assim, bem interessante, desculpa te interromper. Às vezes a gente acompanha uma startup, né, ou uma empresa no geral, e aí as pessoas dividem papéis. Claro, precisa, né? Vai ter uma pessoa responsável pelo financeiro, vai ter alguém lá desenvolvendo o aplicativo, a plataforma, tem a pessoa lá na área administrativa, mas é muito importante que o CEO tenha esse conhecimento, até mesmo na hora de cobrar. Eu já acompanhei uma startup uma vez, assim, informalmente, que ela falou comigo assim, não, eu não tenho desenvolvedor, né? Eu não tenho ninguém da área de TI, eu terceirizo esse serviço, inclusive era até um jogo, não era na área de educação, mas também era um jogo. E aí a startup, ela simplesmente pagou por um serviço, confiou, quando ela pegou o jogo, cheio de inconsistência, de problemas. Por quê? Não sabia o básico para poder conversar com o desenvolvedor. Confiou, não entendo sobre esse assunto, já tenho um contrato, paguei, depois eu vou receber. Gente, por mais que tenha um contrato... Não funciona assim. Não funciona assim, porque aí você... do acompanhamento... tem que você recebe, direto. às vezes, um produto que você olha e fala, poxa, não era isso que eu queria. Exato. E agora eu acompanho semanalmente. Assim. E aí você vai fazer o quê? Refazer? O retrabalho é horrível, né? Retrabalho, e a gente está falando de inovação, vai dar tempo de fazer esse retrabalho, vai gerar custos, perdi o time, como que foi isso, né? É verdade. Então isso acho que é agora, assim, eu estou fazendo acompanhamento semanal, assim, toda segunda-feira de manhã a gente bate ali o que tem de atualizar. Ótimo. E assim, apesar de não conhecer, eu estudei programação há alguns anos atrás, só que eu nunca exerci, né? Que assim, eu fiz no Cefet, na época era só o técnico, né, de programação, aprendi, programei algumas coisas lá, mas eu nunca exerci, né? Então já tem um histórico. Então eu tenho uma base, assim, que dá pra... Aí eu só tô me atualizando mesmo das ferramentas, né? Tipo, qual ferramenta eu uso para fazer o quê? Eu também tenha mudado bastante. E o que eu foco mais é assim, é tentar encontrar a maneira mais fácil de fazer aquele arranjo que eu quero, né? Que é pegar as informações lá da bolsa, transformar aquilo no código, babá. O que eu estou focando é em procurar a maneira mais fácil de fazer isso, com o menor custo, né? Que é o que eu acho que a palavra fácil vem muito nesse sentido, né? Quando a gente usa fácil, não é querendo simplesmente pegar atalho, mas é fazer de uma forma que vai ficar bem feito e vai reduzir custos. Exato. Né? Isso. Foi isso que eu... Foi por isso que eu decidi fazer, porque eu encontrei esse caminho aí. Porque se eu fosse pelo caminho natural de procurar uma empresa, faz uma cotação aqui para mim, a empresa cobrava 100 mil, eu já peguei orçamento de 100 mil, de 90 mil, de 70 mil. E para quem está começando... Só triste, né? Eu falei, deixa isso para lá. Mas aí eu comecei a pesquisar negócio de Python, essas coisas, aí eu acabei encontrando ali um...
Isso é interessante porque a gente pensa assim, se tiver dinheiro, você contrata aqui, contrata Com ali, certeza. você começa a se capacitar para poder acompanhar melhor, ok. Mas geralmente startup você está começando de uma ideia sem muito capital, às vezes sem capital. E você conseguir capacitação, acompanhamento de qualidade e grátis, não é todo dia que a oportunidade bate na porta. E uma vez eu estava pensando assim, que assim, acho que 10 anos atrás, aqui começou em 2017, né, aqui o Ocean, né? Então, assim, é pouco tempo, né? Não acho que começou até um pouquinho tá bem antes, ali. tem 11 anos. Mas assim, bem iniciante, né? Porque, assim, até 2015 eu não vi essas... Assim, eu sou do ambiente de inovação, assim, 2013 até 2016 eu trabalhei nesse meio, trabalhei em alguns institutos, né? E eu não via muito esse movimento que acontece de 2020 para cá, né? Depois da pandemia aí. Porque também, assim, esse período a gente acha que teve um crescimento da IA, né? Principalmente, eu acho que o assunto... A inteligência artificial já existe há muitos anos, mas a gente vê que o assunto veio à tona e começou a entrar na percepção das pessoas de pouco tempo para cá. Porque começou a entrar na vida das pessoas, né? Com o celular, está muito mais acessível. Né? Não só da IA, mas a própria organização dos institutos, da universidade, para oferecer esse suporte. Porque é fantástico tu ter um programa que tu chega, né, e vai pegar ali 3 meses para tentar desenvolver uma ideia. Pô, isso é excelente, assim. Eu considero também um grande impulsionamento mesmo, porque abre nossa visão para maneiras de organização, o que é prioridade, o que a gente vai fazendo, quais são as dores, porque a gente precisa partir das dores, o que a gente vai resolver, qual é o problema, né? E apesar de a gente, no caso, nós 3 que somos os fundadores, né, eu e mais 2 amigos, somos professores, então a gente sabia bem qual que era a dor. E daí agora com o Ocean Lounge, a gente consegue organizar e ver os nossos clientes, quem são, a persona, e a gente vai organizando tudo. E tem curso sobre precificação, para a gente poder também aprender um pouco mais, para ver os nossos concorrentes, como é que está acontecendo. Então, a gente abre um pouco mais a visão e conversa com outras startups também. Isso eu acho interessante, essa troca de informação. Quando a gente convive com outras startups, às vezes são negócios completamente diferentes, mas ainda assim uma teve uma vivência que consegue passar um feedback ali para outra startup. E eles acabam dando assim umas dicas, faz assim que fica melhor. Então, será que a gente poderia conversar sobre alguma coisa em comum? Isso é bem bacana. E um outro ponto assim que eu acho interessante quando a gente tem essa troca, né, a gente conversa, é observar esses pontos que vocês colocam sobre gestão do negócio. Porque vocês estão desenvolvendo um produto de base tecnológica, mas o negócio só com a tecnologia, se você não observa quem são os meus concorrentes, você falou sobre precificação, né? Qual que é o custo, qual que é o valor de venda desse meu produto, como que eu me posiciono no mercado. Aí você fica com a startup manca. Então, a gente precisa também olhar para o lado do empreendedorismo tecnológico, né? No sentido ali de gestão, além, é claro, né, do desenvolvimento ali da solução. A questão do marketing também, né, da gente poder como vamos apresentar, como vamos chegar aos clientes. Também temos aula disso, é muito bacana. Ai, que bom. E falando em marketing, como é que é? Já tem Instagram? Já. Então, a gente teve orientação, porque a princípio a gente pensa assim, não vai ter seguidor, né? Ninguém conhece a gente ainda. Daí a professora falou, não, vamos lá, abre o Instagram de vocês, já comecem a postar alguma coisa. E hoje em dia vende sem seguidor, né? Não precisa de seguidor para te fazer uma campanha. Mas sabe como é legal, importante? Porque assim que eu postei, já tem pessoas assim que vão lá no privado e falam, olha que legal, né? E você começa aos poucos, realmente é o trabalho... Então, assim, coisa boa a gente tem que mostrar, né? Então, a gente vai deixar aqui no nosso Oceancast, no vídeo, tá? O Instagram das startups, para que vocês possam acessar e conhecer mais detalhes. Isso. Só contextualizar a questão do meu Instagram, é que assim, olha. o sistema, esse sistema, ele faz parte de um projeto que eu tenho. Eu faço um trabalho na internet que chama a Trilha do Mercado. A Trilha do Mercado vai ser o nome da escola. Eu tenho um treinamento online de investimento que chama a Trilha do Mercado. Olha,
que interessante. E aí eu coloquei ele no ar em janeiro, né, desse ano agora, fazendo testes ali de campanha para vender, né? E aí a gente fechou, a gente vendeu algumas unidades, a gente fechou para reformular tudo aqui, porque a gente consegue ver os gargalos, né? E aí nós vamos relançar agora. Então, é um treinamento que chama A Trilha do Mercado. O nome do sistema é ATM, porque é a abreviação de A Trilha do Mercado, mas não está decidido se vai ser esse o nome ainda, né? Então, por isso que o nosso Instagram é mais antigo. Já comecei em 2023 ali o trabalho, né? Então, eu vou fazendo curso, vou fazendo vídeo, vou colocando Instagram e YouTube, mais no YouTube, né? Então, eu já faço esse trabalho. 2023, 2024 eu vim aprendendo essa questão do marketing digital, né? Fiz alguns treinamentos, aprendi a fazer mesmo. Então, assim, eu estava até falando para ela, eu tenho um estúdio pequeno desse aqui em casa, no escritório. Olha só, equipado. Que aí eu Preparado, lá para fazer tudo, né? Porque no início assim, um estúdio assim é 350 horas, né, para te fazer. Não desse daqui, um menos equipado que esse. Então, o que eu pesquisei era 350. Eu falei, cara, eu vou ter que comprar aí, fazer um em casa, que aí tu grava a hora que tu quiser, né? Então, o nosso Instagram é basicamente isso. Então, a gente vai ter o site, que é a Trilha do Mercado, que vai ter os cursos, né? Vai ter o treinamento lá, mas vai ter o site do sistema também. Basicamente, a parte teórica e técnica que o sistema tem, eu vou ensinar lá na Trilha do Mercado. Então, se o cara quiser só o sinal, ele tem o sistema. Se ele não quiser aprender, se ele não quiser fazer nada. Se ele quiser aprender a fazer isso, vai ter o nosso curso, que é a Trilha do Mercado. Esse é o pacote completo. Tá vendo? Era a cerejinha do bolo que eu estava esperando, né? Então, assim, é um pacote completo. Pronto, gente. Não tem mais desculpa para não investir no mercado financeiro. Você aprende como investir, tem uma ferramenta intuitiva para isso. Faz curso. A trilha do mercado, eu coloquei que é justamente assim, eu dou um passo a passo, né? É porque assim, ó, o investimento, os assuntos para você aprender, eles estão todos espalhados. Tu não consegue encontrar num lugar só uma coisa que tu domine, né? É porque o que eu ensino lá é algo que eu fazia no meu trabalho mesmo. Eu trabalhava aí para um grupo grande de empresas daqui do Amazonas, né? Então eu cuidava de toda a parte de investimento deles. Eu era da controladoria do braço de investimento. Sei. Então, basicamente eu ensino o que um analista faz mesmo no trabalho dele. Claro, não com toda a complexidade, porque a pessoa precisa de relatórios para fazer. Mas eu dou todo o passo a passo, que é para a pessoa dominar para o tamanho dela. Ninguém vai ter 100 milhões, 500 milhões, mas vai ter ali, sei lá, 1 milhão, 500 mil, 100 mil. Tudo adaptado para a realidade dela. Então, é isso que eu levo, né? E a trilha do mercado é justamente porque eu dou o caminho mesmo, os 3 pilares lá que a pessoa precisa. Ou seja, no final ainda conectamos as duas startups, porque as duas têm aí esse olhar para a educação. A QuestTab, principalmente, né? Mas estou vendo que o Marcelo também traz aí uma cerejinha do bolo, né? Um complemento para que a pessoa, né, que queira ali também saber essas nuances do passo a passo, ela tem a trilha. Muito interessante. Gente, foi muito bacana a conversa com vocês. E é bom a gente ver essa troca. No final, aí a gente ainda achou um ponto em comum entre duas startups, a ATM e a QuestTab, que pareciam ser completamente diferentes, mas a gente vê que tem um link aí que, no final, as duas ainda abordam a questão de educação, né? Uma educação lá da sala de aula e outra mais voltada para a educação financeira. Eu ia entrar numa temática, mas aí vai ficar para um outro Oceancast, que é essa questão, inclusive, da educação financeira, né? Já é um assunto que emerge muito, que a gente tem essa necessidade de levar isso para as escolas. Com certeza. Porque para a gente investir, a gente precisa de recursos, a gente precisa saber gastar e economizar, né? Então, é algo aí, Márcia, também para pensar dentro, né, da perspectiva da startup. Eu acho que é um assunto interessante. Sim, bastante. A educação, assim, hoje, pelo menos, muita gente, quando vê as pessoas caindo em golpe, assim, a pessoa diz, pô, mas é muito burro, não pesquisou, não sei o quê, mas não é isso, é que a pessoa ela não sabe que aquilo ali existe, né? Justamente por isso, assim, falta na base, nem no ensino médio, nem na faculdade a gente tem. Sim. E às vezes o cara chega na internet, que ele vem todo mundo em cima dele oferecendo um monte de coisa, né? E os que chegam primeiro são sempre os golpes, né? Que é pirâmide, aí operações de bolsa mesmo, que são especulativas. Ele acaba achando que investimento é aquilo ali. E não é. Ele passa por... Existe até tem um vídeo que eu falo... Eu sempre falo essa narrativa de que quando você chega no mercado, tudo que chega aqui inicialmente para ti é tudo aquilo que tu não precisa.
A maturidade que tu vai encontrar é justamente nas lá do final, que é quando tu já perdeu algum dinheiro, já fez algum curso ruim, tarará, tarará. Aí tu aprende, assim, no caso que é o que eu chamo de alocação de ativos, né? Que é montar a carteira. Que as pessoas acham que não é isso, porque isso daí é aquela coisa que é a verdade. Né? A verdade é que tu não vai ganhar tanto, tu não vai ficar milionário em 6 meses, e tu vai ganhar ali perto da taxa de juros ou um pouco mais. Só que todo o resto não diz isso. Ele vai dizer, olha, você vai ficar milionário em 6 meses. Você tem isso aqui, você vai ganhar 10% ao ano, mas é mentira. Só que as pessoas acreditam porque elas não têm uma base do que é aquilo ali, né? Mas assim, uns 5, 10 minutos de pesquisa na internet dá para se safar, se a pessoa quiser, né? Mas eu acho que é isso mesmo, porque falta essa consciência, né? De vir assim desde a base. E a ansiedade também de querer ganhar rápido, ganhar muito rápido. E não acreditar que não é verdade, né? Cara, não existe isso, não tem. Lá no meu trabalho, o pessoal sabia que eu trabalhava com isso, né? Aí quando eles viam alguma coisa dessa assim, sei lá, um negócio de marketing multinível, de pirâmide, não sei o que, eles diziam, ei, Marcelo, isso daí, Marcelo. Eu fazia 3 minutos, eu pegava o nome e batia 3 minutos ali olhando na internet. Falei, cara, tá aqui, ó, não é pirâmide, isso é tudo que promete um ganho de 20% ao ano, né? Pronto, pessoal. Vá para a ATM para não cair em golpe, rastreie as ações. Tu nem precisa direitinho. perguntar de mim, né? É só tu ir lá, 10 minutos. Então, a gente tem aqui 2 produtos bem interessantes, tanto da ATM quanto da CashTab, né? Eu acho que é bacana a gente ter esse olhar, tanto para a educação de base, que a gente trazer esse uso da tecnologia de uma forma equilibrada. O pós também, para quem já está faturando, ganhando seu dinheiro, saber investir, fazer isso com mais qualidade, gastando menos tempo, porque a gente sabe que também para fazer investimento por conta própria, para você ficar ali procurando, ou até mesmo quem trabalha com isso, né? Não é fácil o acompanhamento de ações. Tem uma curva de aprendizado. Só para te dar um dado, assim, uma curva de aprendizado, se o cara for seguir assim, aleatório, ele pode gastar uns 2 anos assim, para tentar aprender razoavelmente assim, a fazer. Então, assim, não é um tempo que todo mundo tem disponível e isso traz, às vezes, outras implicações, né? Procura um caminho mais rápido, às vezes vai por um caminho que só vai ter prejuízo, enfim. Mas foi muito bom, gente, conversar com vocês. Se deixar, eu estou vendo que essa conversa aqui vai render, porque os assuntos são ótimos. Eu fico muito contente de vocês terem aceitado o convite, de vir aqui conversar comigo. Então, pessoal, eu me despeço de vocês. Marcelo, Márcia, muito obrigada pela participação. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos deixar aqui contatos de rede social das 2 startups. Eu desejo sucesso. Obrigada. Pessoal, agradeço muito a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada e até o próximo Oceancast. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.